No bloco anterior, nós já observamos qual é a conceituação do auxílio-acidente. E não só isso, nós já tentamos diferenciar a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença do auxílio-acidente, que as provas tentam fazer uma confusão aí para conseguir confundir a cabecinha de vocês. Depois de entender quais são os casos em que é aplicado o auxílio-acidente, nós vamos entender quais são os beneficiários desse benefício. Quem são os indivíduos, os segurados, que podem gozar desse benefício. E também os requisitos que têm que ser preenchidos. Então, vamos lá. Quem são os beneficiários? Eu já adianto para vocês que não são todos, tá? Então, isso daqui é uma peculiaridade e é importante vocês terem conhecimento desse rol. Então, por força do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.213, apenas terão direito à percepção desse auxílio-acidente os seguintes segurados, o empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial e agora trouxe, a inovação do empregado doméstico. Ele não era beneficiário desse auxílio-acidente porque antes da Lei Complementar 150 de 2015, ele não fazia contribuição para o SAT. O que acontece? O que esses beneficiários têm em comum? O que esses segurados têm em comum? Todos eles contribuem para o SAT. O que é o SAT? O SAT é o Seguro de Acidente do Trabalho. E por que isso é importante? Por que é importante eles contribuírem para o SAT para se beneficiar desse auxílio-acidente? O SAT, na verdade, ele acaba sendo aquele benefício aquela prestação, aquela contribuição que direciona-se diretamente com o fomento, o pagamento desse tipo de benefício que se relaciona com acidentes, né? E como a gente já viu, o auxílio-acidente ele só é devido quando acontece uma incapacidade parcial, na verdade, um prejuízo no ganho laborativo daquele trabalhador, daquele indivíduo que acabou sendo vítima de um acidente. Então, em face disso, o seguro-acidente do trabalho se relaciona intimamente com o conceito e a previsão de aplicação do auxílio-acidente. E ele só vai ser devido nos casos de indivíduos que acabam contribuindo para esse seguro-acidente do trabalho, porque eles estão fomentando a contraprestação desses benefícios, tá? Então, essa restrição legal justifica-se, pois somente esses 3 segurados têm previsão de contribuição para custear esse benefício por incapacidade, que é chamado pela doutrina, essa contribuição de SAT. Os segurados, empregados, eles contribuem de 1, 2 ou 3% para esse SAT. O segurado especial ele vai contribuir 0,1%. E o doméstico, pela Lei Complementar 150 de 2015, vai contribuir de 0,8%, tá? Não se preocupem muito com essas alíquotas, porque nós teremos depois, no fim do nosso curso, a parte de custeio, na qual a gente vai entender como é que é feita essa contraprestação pelos segurados, como é que eles contribuem, como é que a empresa tem que contribuir quando ela tem empregados, como é que o doméstico contribui, que existe também o simples do doméstico para a família conseguir de uma maneira mais simples contribuir. Tudo isso vai ser estudado na parte de custeio, tá? Eu só trouxe aqui o SAT para vocês entenderem por que existe essa restrição de só alguns segurados se beneficiarem do auxílio-acidente. Isso se justifica efetivamente por essa parte, essa ressalva aqui que se relaciona com custeio, que é o seguro-acidente do trabalho, ok? Continuando, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos, Eu já adianto que muitos requisitos a gente já acabou comentando ao longo do primeiro bloco e desse bloco, mas vamos organizar esses requisitos aqui para vocês. Então, o primeiro requisito é que tem que ocorrer um acidente de qualquer natureza, independentemente de ser decorrente do trabalho. Em face desse acidente, nós precisamos da sequela, tem que haver uma sequela. Tá? E tem que ocorrer também a perda da função para o trabalho que o segurado habitualmente desenvolvia, ou a impossibilidade de desempenho de uma atividade que exercia à época do acidente, porém permite o desempenho de outra, após um processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS. E
aqui vem a grande controvérsia, tá? Se vocês lerem a Lei 8.213 e também o regulamento, vocês vão perceber que em diversos momentos, quando se fala em auxílio-acidente, se parte do pressuposto que ocorreu um auxílio-doença antes, tá? O auxílio-doença que é aquele para uma incapacidade laborativa temporária. Então, ele não podia exercer uma atividade, mas era temporário e depois ele começou a exercer a atividade de novo, tá? Existe o entendimento legalista do INSS de que isso seria um requisito, o recebimento do auxílio doença antes. Mas isso é controvertido. E é controvertido e a gente vai falar no próximo bloco, quando a gente falar da renda mensal do benefício, tá? E outra questão que é importante a gente frisar é que independe de carência o auxílio acidente. Você não precisa cumprir nenhum tipo de carência para se beneficiar dele, tá? Então, com isso, nós terminamos esse bloco.